pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá todo mundo? Prazerzaço ter todo mundo aí presente. Mais uma conference virtual, mas, né, torcer para que ano que vem a gente possa se encontrar aí. Muitos abraços, muitos chopes, pizzaria, né, aquele esquenta antes da conference que é clássico. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então hoje sobre migração. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e vamos direto ao assunto. Cadê você? Aqui. Beleza, bora lá. Bom, vamos falar então sobre migração, updates. Vamos falar aí o que é verdade dentro de uma migração, quais são as mentiras que contam para a gente, que dizem que é tudo muito fácil, tudo muito simples de fazer, e quais as oportunidades que fazer uma migração traz para o nosso negócio. Porque ninguém quer migrar sem realmente ter alguma vantagem. Todo mundo migra, certo? Os patos migram, os pinguins migram, né? As tartarugas migram, até o pica-pau migra, né? Inclusive as gigantes borboletas monarcas, as gigantes borboletas monarcas do México também migram. E você? Cara, por que que você ainda não está migrando? Por que você ainda está lá no seu Delphizinho 7, né? Por que que você está lá num XE2, né? Num XE, no Delphi 2010? Galera, Delphi 2010, isso já faz pelo menos 10 anos, né? 11 anos, olha quanta coisa a gente já viu aí pela frente. Eu sou o Muca, né? O pessoal também me chama de Samuel David, foi o nome que a minha mãe me deu, né? Mas sou mais conhecido como Muca. Sou MVP embarcadeiro. Quem não me conhece, estou bastante tempo aí já na comunidade. Sou da primeira leva de desenvolvedores aí, quando foi criado o programa de MVPs, lá do tempo da Active Delphi. Publiquei muito artigo dentro da revista. Hoje eu tenho uma empresa chamada TMR, Consultoria e Desenvolvimento, junto com meu amigo Carlos Agnes, o Tatu, está palestrando hoje aí também. Tem meu sócio aí também, o Luiz Esfolha, conhecido como Radical, né? Uma das nossas colaboradoras aí mais ilustre também, a Cileide Campos, vai estar palestrando, está palestrando agora simultaneamente comigo. Na sequência, numa outra trilha, nós vamos ter uma palestra em conjunto também, né? Já sou aí certificado desde a versão do Delphi 7, tenho todas as certificações de Delphi aí que vieram, né? Inclusive até por questão de ser instrutor Delphi desde de 2005, ser instrutor oficial desde o tempo da Borland, né, Code Gear. Então, né, já venho colecionando essas certificações. E eu criei também o Delphi Squad, né? A gente já fez alguns eventos, principalmente em Porto Alegre, já fez em Chapecó, já fez em Florianópolis, então a gente faz alguns eventos por aí, né? Brincando. Antigamente, né, fazia mais seguido, agora a gente está um pouquinho parado. Bom, vamos lá. Quais são as lendas e mitos referentes à utilização é, a, da utilização não, né? De fazer uma migração. Delphi é 100% compatível com as versões anteriores. Né? O pessoal adora mostrar aquele exemplozinho onde a gente pega uma aplicação em Delphi 1 e abre ela lá agora no Alexandria, abre no Sydney, né? Mas não é 100% verdade, tá? Não, nem tudo a gente consegue realmente abrir de um lado para o outro. Nós vamos dar uma conversada maior sobre isso. É só atualizar os componentes, né? O pessoal diz, não, para fazer uma migração, pega a última versão lá do ACBR, pega a última versão do Jedi, roda aqui, não tem erro, né? E se compilou, cara, abriu no Delphi novo, compilou, é só entregar. Não tem como dar erro, né? Porque compilava antes, compilou no Delphi novo, vai que não tem problema, né? E se precisar fazer alguma coisa, faz um replace no DFM, vai lá, troca
componente por outro, né, apaga as propriedades, pega todos os DFMs lá, dá um replace, é texto mesmo, né, fácil de mexer, vai sair funcionando de boa, não vai dar trabalho, né. E se vocês, né, "Ah, eu não tenho aquele componente é antigo, mas eu tenho as BPLs e tenho a DCU". Não, barbada, é só botar no Delphi novo. Como diria o Faustão: "Errou!", né. Então, quais são as verdades quando a gente faz uma migração? Frameworks foram substituídos, componentes deixaram de existir, tá, principalmente componentes de terceiros, né, que vinham dentro do Delphi. Por exemplo, o Quick Report, o Rave, o Indy 9 foi substituído pelo Indy 10 e ele é diferente. O Rebel Control não vem mais no Delphi, Decision Cube, né? Units foram criados e classes mudaram de arquivos, então tem alguns cuidados, por exemplo, o JSON Object, ele saiu do DBX JSON e foi para a classe, foi para Unity System.json, e ele mudou a estrutura, tem algumas coisas que nem são compatíveis entre eles, então alguns cuidados que a gente tem que ter quando for fazer uma migração. E existem algumas condições também, algumas coisas que alguns Delphis antigos compilavam e, dependendo como foi construído, realmente não compila nos Delphis novos, tá? Às vezes a gente faz dá um jeitinho, né, de fazer por desconhecimento da ferramenta, como é que funciona direitinho, e a gente acaba fazendo lá uma comparação que numa época podia fazer, hoje já não pode, porque o Delphi hoje ele já te diz o que está errado, ele já te impõe uma programação correta. E AVs ocorrem com muito mais facilidade nas versões mais novas. Como assim, Muca? Um AV vai ocorrer mais fácil agora do que ocorria, mas não era para ter arrumado o Delphi? O que, que acontece? O compilador, o Delphi, ele produz um executável mais eficiente. Então, ele elimina alguns recursos da memória muito mais rápido. E às vezes a gente, né, esquece de fazer um free, ou melhor, esquece não, né? Faz um free onde não devia, elimina um objeto, muda a referência de uma variável em algum ponto do código, principalmente com interfaces, né, que são eliminadas pelo próprio Delphi, né, pelo próprio compilador da memória. Então, o que, que acontece? Como elas são eliminadas mais rápidas, a gente vai tentar acessar no momento que não deveria e vai ocorrer um AV. Coisas que num Delphi antigo, ela ficava lá, tu mandava ela, né, eliminava ela, dava um free, ou mesmo não utilizava mais aquela interface, e aí continuava num outro ponto do código, esqueceu que tinha destruído aquela variável, foi lá e tentou acessar, e você continuava conseguindo acessar ela. Tá? Então, nos Delphis novos, tudo acontece muito mais rápido. Então, a chance de um AV, de um acesso violento, né, é muito maior. Coisas que mudaram. Por exemplo, se eu pegar o bookmark, né, um dos exemplos que eu peguei aqui, ó, ele não é mais string, ele passou a ser agora um array de bytes. Tá? Claro que se vocês declararam uma variável do tipo tbookmark e ela era string, o tbookmark agora ele passou a ser um array de bytes, não vai ter problema. Mas tudo depende como o seu código foi construído. Né? Senão, vamos ter que fazer ajustes pontuais. Outros detalhes que mudaram no decorrer do tempo. Hoje a gente utiliza namespace no Delphi. Então, a maioria das units, principalmente as units que são do Delphi nativas, elas têm um namespace. Por exemplo, as units da VCL, as units do System. Então, a gente pode utilizar a unit scope para dizer que colocar lá um alias, digamos assim, winap, vou botar lá, e aí não preciso declarar o message. Só que isso torna a compilação um pouco mais lenta, certo? Mas é um jeito de resolver durante uma migração de uma forma rápida para depois a gente realmente fazer esses ajustes pontualmente. O format setting, hoje é obrigatório colocar a variável global do Delphi aí, referente aos format setting. Então, por exemplo, currency string, currency format, time separator. Então, todos esses carinhas aí, nós vamos ter que colocar o format setting na frente. E aí vem também coisas que mudaram, o famoso Unicode, né, que a partir do Delphi 2000, pré-2009 não era Unicode, e depois do Delphi 2009 tudo é Unicode. Tá, e o que que isso quer dizer? O que que isso vai impactar na minha aplicação?
Na maioria das vezes, nada. Vocês não realmente não vão precisar se preocupar. São alguns detalhes, principalmente na interação com DLLs, que vocês têm que cuidar. Por exemplo, né, a string, antes, a string ela é um alias. Um alias para quê? Para ANSI string. Hoje, ela é um alias para Unicode string. O Pichar, que a gente usa muito dentro de DLLs, ele é um alias para era um alias para p-ANSI-char. Hoje ele é um alias para p-white-char. Antes se tinha 1 byte para cada caractere. Hoje nós temos 2 bytes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o A, B, C, D, né? Antes ele era o 65, 66, 67, 68. Como é que isso fica dentro do Unicode? Eu vou ter um byte zerado aqui no meio. Porque se eu tiver, por exemplo, um caractere japonês, eu vou ter o quê? Eu vou ter, em vez desse zero, eu vou ter um outro número aqui para poder compor esse leque inteiro de caracteres referente a outras línguas. Então, dentro do pré-Unicode, dentro do ANSI, eu ficava limitado ao nosso caractere ocidental. E qual é o problema que isso pode causar, principalmente com DLL? Né? O famoso chinesinho, pelo menos a gente chamava assim, né, em algumas migrações. Ó, deu um chinesinho lá no componente tal, ó, deu um chinesinho lá no, quando eu fui acessar uma DLL. Isso acontece por quê? Porque quando a gente tem uma, uma DLL, por exemplo, que está lá com o Pichar, o Delphi vai fazer o quê? O Delphi 11. Ele vai ler e a gente está com o Pichar lá dentro da nossa DLL, que na verdade é um ANSI char, e se no Delphi novo eu estou fazendo esse acesso, eu migrei essa chamada, que antes era Pichar, ANSI char, agora virou Pichar white char, o que vai acontecer? Ele vai ler os caracteres de 2 em 2. Então ele vai usar esses dois caracteres para formar um. Então, ao invés de ele ler o 65, ele vai ler o 65 e o 66. Isso vai fazer o quê? Vai formar o nosso chinesinho, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Ou ir lá no Delphi antigo e recompilar a DLL como um p-white-char, ou no Delphi novo, vir mudar essa chamada para ANSI-char explicitamente, né? Agora, se eu fizer o contrário, digamos que eu migrei uma DLL para o Delphi 11, né, ou pós-Unicode, e eu estou acessando ela no Delphi 7. Como é Pichar? O Pichar é a string que terminada em nula. Então, ele vai percorrer, ao contrário da string, que a gente tem lá os números de caractere, e onde o primeiro caractere indica a área de memória que grava o total do tamanho, o nosso tamanho da string, no Pichar, eu vou percorrendo toda a minha string, todo o meu texto, até achar um caractere nulo. E onde é que está o caractere nulo, quando eu uso um Unicode? No segundo caractere, né? No caso do estiver usando o padrão ocidental, né? O que a gente usa aqui frequentemente. Então, quando eu for tentar ler, por exemplo, DLL DF11, o Delphi7 vai ler o quê? O D, porque o segundo caractere já é nulo, então ele não entende que ele tem que percorrer os demais caracteres. Então, esse é o principal problema que a gente vai encontrar com esse legado do Unicode, tá? Agora, mas eu tenho que varrer todas as minhas strings, eu tenho que percorrer lá as minhas chamadas, converter. Não, isso aqui é mais uma questão de teste. Realmente, se você sabe, tem mapeado lá bonitinho onde são, onde você usa suas DLLs, aí é bom dar uma revisada, pelo menos dar uma testada. Pacotes. Tá? Quando a gente vai migrar pacotes, o ideal seria reconstruir o pacote inteiro, adicionar as units no Delphi novo. Por que a gente tem que fazer isso? Porque existe a cláusula required, aonde nós dissemos quais são os pacotes que a gente depende, quais são os pacotes que a gente precisa. E esses pacotes podem ter mudados, podem ter evoluídos, podem ter algum pode não existir mais. Então, o ideal seria reconstruir o pacote de novo. Claro que existem pacotes que têm lá centenas de units, milhares de units, e a gente não quer ir adicionando uma por uma. Então, uma solução é realmente apagar o required e compilar de novo o pacote, e o Delphi vai direcionar para as units que ele precisa. E muito cuidado, gente, muito cuidado. Isso aqui é um ponto primordial para que você possa migrar. Bugs que foram tratados como filters em versões antigas. Por exemplo, vocês usam clássica, até estava conversando com 2 amigos meus que tiveram esses problemas. Um eu participei da migração, o outro foi uma migração do Kaique, e a gente estava comentando justamente desse problema.
referente ao até não foi o Kaique, foi o nosso amigo agora, Rafael, Pereira, que vai palestrar depois de mim, né, estava falando sobre o Zeus. O Zeus tem algumas versões que tem alguns bugs e ele sofreu várias mudanças no decorrer da história. E o que que acontece? Algumas empresas utilizaram esses bugs como filters. Por exemplo, o Zeus eu lembro que ele tinha um bug, por exemplo, de não considerar o read only. Tu podia marcar o read only no campo, mas ele não considerava aquele campo, ele não forçava, não, fazia com que aquele campo realmente não pudesse ser escrito, né, que levantasse uma exceção. E aí uma das empresas que eu trabalhei fez o quê? Criou um controle em cima do read only. Quando a gente tentou migrar para um Zeus novo, o read only funciona. E aí a gente teve que fazer o quê? A gente teve que migrar o Zeus antigo para o Delphi atual. Não foi possível utilizar uma versão nova do Zeus. E a versão antiga, claro, não existe para o Delphi novo. Então a gente teve que trabalhar uma migração porque só aquele componente funciona. Então muito cuidado quando vocês utilizarem principalmente componentes de terceiro e quiserem customizar eles. Pensem que um dia vocês vão evoluir eles também. Então o ideal é sempre manter os componentes de terceiro também atualizados. E os erros comuns? Quais são os erros comuns que a gente, enfrenta quando quer fazer uma migração? Querer fazer mais do que migrar. Essa é o erro principal. São 2 erros que eu cito, o primeiro e o último que eu coloquei. Então, querer fazer mais do que migrar. Pessoal, se vocês vão migrar, só migra. Não, mas a gente quer aproveitar para trocar um layout, a gente quer trocar, o framework de conexão com o banco de dados, a gente cara, não. Primeiro a gente vai migrar. Ou a gente troca, por exemplo, eu uso o BDE e quero ir para o FireDAC. Né? Estou indo no DBX, quero ir para o FireDAC. Estou usando Delphi 7, estou usando Delphi XZ, estou usando. Então migra primeiro e depois vê se está tudo funcionando. Migra primeiro, não, migra de framework de conexão de banco de dados e depois a gente vai migrar o Delphi. Ou, que é a minha sugestão, primeiro a gente migra o Delphi, testa, está tudo funcionando do mesmo jeito que era na versão antiga. Tá ok? Beleza. Agora a gente vai começar a fazer uma modernização do sistema, a gente vai trocar componentes de conexão, porque a minha equipe inteira já está com o Delphi novo. Né? Não fica aquela história de que, meu Delphi está metade aqui, metade ali. Né? Então, cito aqui o segundo erro, que é substituir um componente ou framework. Então, não façam isso durante a migração, né? Ou façam uma coisa ou façam outra. Aplicar styles. Dependendo o que você fazia para resolver alguns problemas de tela lá nos Delphis antes, styles, né, VCL Style, não vai funcionar direito o VCL Style ou alguma coisa vai conflitar com a outra. Então, de novo, deixa para fazer o melhoramento, né, a modernização visual depois que a migração estiver 100%, que você já colocou um release no seu cliente. Né? Se o cliente não precisa saber que você migrou, né? Troca uma versão por outra, beleza, e aí você começa a trabalhar isso. Manter versões paralelas. Tem que ter muito cuidado, porque aí a gente também leva muito tempo para colocar a nossa versão migrada em produção e quer manter a versão antiga em paralelo. E é difícil de gerenciar, porque você que vai querer fazer manutenção na versão antiga, vai ter que aplicar isso na versão nova. Então, o ideal é não manter eh, essas versões em paralelo, né? A ideia é que se pare um momento e se migre, tá? A gente vai falar um pouco sobre estratégia daqui a pouquinho e aí eu vou dar algumas dicas de como é que a gente pode trabalhar isso. Né? Então, não leve muito tempo para colocar a versão migrada em produção, porque senão ela vai ficar mais legada do que a versão anterior. Né? Achar que toda migração vai ser igual. Pessoal, sempre vai ter um componentezinho, um ajustezinho aqui, alguma coisa ali, principalmente, né, a gente que trabalha com vários clientes, não dá para dar uma receita. Essa aqui é a receita que eu estou passando para vocês, é a receita genérica, digamos assim, né? É aquele bolo de farinha, mas um vai querer um bolo de chocolate, outro vai querer um bolo com morango. Então, cada migração vai ter o seu ajuste fino, vai ter lá um componente tal, vai ter um ponto INC que vocês vai ter que alterar na mão, né? Vai ter um componente terceiro que só vocês descobriram, só vocês usam, né? Então, cada migração é uma migração em particular. Claro que vem todo o aprendizado que a gente pega com as anteriores para usar na frente. Né? E não testar. Pessoal, tem que testar. Mas migrei, funcionou, vamos embora, larga no cliente. Não, tem que testar. Tá? Cada passo da migração tem que ser testado. Nós vamos falar agora um pouco sobre. Né?
E aí entra então essa parte que é a estratégia. Eu divido a migração em 3 partes, tá? Que é a pré-migração, aonde a gente vai fazer análise e estudo do quais são as fontes que a gente tem, quais são os frameworks que a gente usa, existe esse componente novo, esse componente tem que migrar. Nós vamos fazer a experimentação, que é o quê? Migrar esses componentes, mas nada em produção. Nós vamos montar um ambiente novo, né, para fazer essa migração, migrar todos os componentes, migrar o sistema, ver como isso está funcionando, né? E muito importante, documentar esses passos, tá? A gente tem que ir dizendo, migrei tal coisa, funcionou, fiz assim, fiz tal ajuste. O segundo passo, nós vamos fazer a migração propriamente dito, que nós vamos aplicar todos aqueles passos da nossa análise, né, da nossa pré-migração, e nós vamos aplicar ele na migração propriamente dito. E depois vem a fase da pós-migração, que é aquela correria que é testa e corrige, testa e corrige. Então, falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, mais detalhadamente. Na pré-migração, então, que vai ser essa fase de análise, de estudo, experimentação, a gente vai levantar todos os pontos que vão ser modificados e atualizados, né? A gente vai e o que a gente puder também é atualizar componentes da versão antiga. Por exemplo, se eu quero manter, eu preciso, porque essa fase de estudo ela pode levar um mês e meio, dependendo, pode ser uma fase bem complexa, é a fase mais demorada. Tá? Então, se eu conseguir pegar alguma coisa e adiantar na versão antiga, por exemplo, meu componente está usando lá uma versão 2, mas o Delphi atual está usando a versão 5 e existe a versão 5 lá para o meu Delphi XZ. Pô, vamos tentar atualizar lá, vamos fazer um teste na versão antiga para essa versão 5 do meu componente, porque depois vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo fazer essa migração. Então, o que eu puder adiantar na versão anterior e botar em produção, melhor. Tá? É, escrever um diário de bordo, tá? Isso é bem importante, porque a gente vai fazer o quê? Migrei o RxLib para um Jedi, ou migrei o RxLib para a versão nova. Ok, migrei, funcionou. Essa versão que vocês estão criando, nós vamos versionar, botar lá, migra, né? Vai fazer um ponto no versionador, né? Dá o commit lá, migração do RxLib. Vamos testar, tudo bonitinho, testa, funcionou, migramos aqui, tá ok, componente tal. Beleza, agora vamos migrar o ACBR, vamos instalar o ACBR, instalação do ACBR agora no ambiente novo. Versionador, né? Escreve no diário, versão. Por quê? Porque depois nós vamos usar todos esses passos do nosso diário para fazer a nossa migração. E qualquer problema, instalei lá os Zeus, fiz a correção, instalei os Zeus. O Zeus novo, não funciona, tá dando pau, ok. Voltamos à versão do Zeus, né? Antes de fazer essa conversão do Zeus, fazemos uma correção, tudo, instalamos. Legal, agora temos a versão do Zeus instalado, bonitinho. Então a gente vai ter um ambiente. E não se preocupe com o que está sendo feito de manutenção na versão antiga em produção, tá? Esse aqui é a fase de estudo. A gente se preocupa só em ter tudo documentado e criar um ambiente, né, novo e que possa ser reproduzido rapidamente, que essa é a ideia. Né, e testa o máximo possível, gente, porque nessa fase de pré-migração é que a gente pode explodir tudo, a gente pode testar, a gente pode fazer, a gente pode ver se um componente funciona ou não funciona, se a atualização dele, se está salvando no banco de dados. Então, esse é o momento. O que vocês gastarem, vocês vão economizar em correções na pós-migração, tá? Então, investimento, mas sai muito mais barato, porque aqui vocês economizam em teste, vão fazer o ajuste e lá na frente vocês vão ter um produto muito mais rápido e com muito mais garantia. Aqui é um exemplo, tá? Eu peguei esse aqui justamente do Rafael, né, que vai palestrar aqui na sequência, tá? Eu pedi um slide, a gente deu uma conversada, eu peguei um slide dele emprestado. Então, aqui é o seguinte, dependendo da migração que a gente vai fazer, é preciso construir uma ferramenta, né, para fazer esse ajuste de DFM. Porque entre uma versão de componente e outra, pode ser que uma propriedade deixou de existir, ou uma propriedade é nova e ela precisa ser setada com o parâmetro default,
O maior problema é quando as propriedades deixam de existir. Então a gente faz aqui no caso o Rafael montou um, porque eles trocaram de componentes, eles saíram lá do Zeus e foram para o Unidac, né. Eu não aconselho a trocar componentes, mas às vezes é necessário. Então o ideal de se criar uma ferramenta para automatizar, e aí se puder colocar toda a parte também de: "Ah, eu tenho que mudar lá o format set", beleza, a gente já coloca nessa ferramenta. "Ah, eu tenho que fazer um depara de um componente para o outro. Eu tenho que mudar lá um go to bookmark que antes tinha pointer e agora é um array de bytes". Então tudo isso a gente pode ir colocando e automatizando. E para que a gente faz tudo isso? Para que quando chegar a fase da migração, a gente consiga virar a chave rapidamente. E a gente vai fazer o quê? A gente vai congelar a versão anterior, né? Esse é o ideal. Congela-se a versão antiga, se faz a migração, então você bota aí, se você não quer fazer isso durante a semana, bota uma galerinha aí, uns dois, três, para fazer isso no fim de semana, para que segunda-feira o pessoal chegue e já possa trabalhar na versão nova. Então a gente roda esse programa ou roda o nosso diário de bordo. A questão é que a gente tem tudo documentado bonitinho num ambiente fácil de reproduzir. Pega essa versão então atual no Delphi antigo e se aplica tudo que foi feito na fase anterior e se consegue uma versão muito rápida. Então a gente consegue aí em 1, 2, 3 dias no máximo migrar a versão que a gente tinha para a versão nova, né. Então todo aquele mês, aqueles 2 meses que a gente ficou lá testando, imaginou ficar com as versões e fazendo manutenção de um lado para o outro? Ah, fez no Delphi 7, agora faz lá no Delphi, faz lá no Alexandria, né, fez no 10 do 2010, faz lá no Alexandria. Então não, né, a gente faz todo um levantamento e depois faz uma migração de uma vez só. Então, daqui vai sair a primeira versão compilada. E na pós-migração, aí é pegar todo mundo junto, né, empresa se abraçar aí, vamos embora. É a fase de correções e teste. Então aqui vai estar todo mundo levantando. A gente pode conversar aí sobre essa ferramenta de substituição. Hã, fazer então a gente faz a fase de correção e testes. Então aqui é testar, testar, bota toda a galera para testar todo o sistema e o pessoal do desenvolvimento corrigindo tudo isso. Esquece melhorias, esquece, levantamentos, tá. Que, ó, eu presto serviço de migração, tá, TMR, fala com a gente. Então, importante fazer a correção dos bugs, é importante fazer a gestão desses bugs, então, legal é vocês, fazerem o levantamento e trabalharem com burn down, com uma métrica, com uma média por semana para conseguir visualizar isso, né, visualizar que os bugs de vocês realmente estão diminuindo, que vocês estão caminhando para frente, tá? Focar em testes aonde é mais complexo, porque geralmente um bug, às vezes vocês vão ter um bug, vão começar a abrir, vai dar pau em todo o sistema, mas é um único bug, tá? Que é resolvido e vai lá. Mas é importante o envolvimento de toda a equipe, tá? De todo tipo de pessoas que vocês tiver, do suporte para dar uma olhada, né? Para o analista de teste para levantar o teste realmente funcional, o pessoal do desenvolvimento corrigindo, certo? Não, aqui não dá para fazer corpo mole, porque quanto mais rápido a gente sair, mais rápido a gente entrega para o cliente, tá? E tudo que foi feito na pré-migração é fundamental para que essa fase realmente evolua bem, tá? E, né, para encerrar aí, falar um pouco dessas oportunidades. Qual é a oportunidade? Por que que eu migro, né? Então, uma das coisas que eu posso fazer quando eu estiver fazendo a migração é melhorar, organizar a casa. Porque às vezes a gente tem um Delphi 7, às vezes o pessoal leva, e cara, o pessoal me diz que leva 2 dias para fazer, montar um ambiente para um desenvolvedor novo. Cara, isso aí tem que ser no máximo 2 horas, 3 horas, assim, digamos, quando tem muita coisa para fazer. Então, uma oportunidade quando fazer a migração, já montar lá, fazer a fase de estudo, a gente já ter o cenário pré-pronto de instalação do nosso Delphi, os componentes, o versionador, tudo como vai funcionar, né? Então essa é a melhor oportunidade durante a migração. Quando a gente migra, a gente passa a utilizar tecnologia de ponta, né? E aí a gente pode oferecer para o nosso cliente, né? A gente tem recursos que a gente pode utilizar. Nada melhor como nós somos empresas de tecnologia, então vamos usar o que tiver de melhor na tecnologia, né? Se eu tiver recursos melhores, tiver melhores tecnologia, a melhor ferramenta, o pessoal vai querer trabalhar na nossa empresa.
então eu vou ter um turnover menor na empresa, o pessoal indo embora, né, e eu tento que recontratar. Porque a pior coisa que tem, né, é tu perder um colaborador porque ele se sente, travado, né, a empresa não dá oportunidade, né, não tem recurso para a empresa até quer, mas não tem tecnologia para isso, porque está presa a tecnologias antigas. E se eu tiver tecnologias melhores, meu profissional estiver feliz, eu vou ter entregas melhores, eu vou ter entregas mais rápidas. Isso vai gerar o quê? Satisfação do meu cliente. E se o meu cliente percebe mais valor, eu consigo entregar mais coisas, eu consigo fechar mais negócios. E isso melhora também o meu posicionamento no mercado. A gente vê várias startups engolindo empresas maiores, por quê? Porque eles já começam certo. Claro que é muito mais difícil, às vezes, fazer uma migração do que começar do zero, ou às vezes a gente quer jogar tudo fora, né? Mas a gente já tem um legado, e legado é história e tem valor. Então a gente precisa evoluir ele e trazer ele para o mundo atual, certo? Então, faça uma migração, né? Façam direitinho e se tornem um concorrente melhor, um fornecedor melhor e atendam melhor seus clientes e diminuam o seu suporte. E aí que vai algumas ferramentas, tá? Algumas dicas, por exemplo, tem o Refind da Embarcadero, se vocês quiserem. Samuel, deve ser muito caro uma migração. Não é diferente de qualquer outra consultoria, tá? O que torna uma migração caro é o tempo que ela leva. Então, se você, eu não quero contratar uma empresa para fazer a migração, né? Eu vou fazer aqui mesmo. A gente tá, cara, eu escuto o pessoal falando de 1, 2 anos fazendo migração. Olha o custo que é isso. Então, de repente, vocês não querem contratar uma empresa realmente que tenha, né? Não só a TMR, tem outras empresas também que trabalham com isso, certo? Uma empresa que já tem experiência para fazer isso em 1, 2 meses, né, entregar a coisa pronta para vocês, certo? Dar a consultoria que vocês precisam, isso vai ser uma economia, tá? O valor hora de uma consultoria não é muito maior do que o valor de contratar um recurso, né? Contratando uma empresa de terceiro, você está eliminando aí toda a parte de gestão do colaborador, toda a tua parte de pesquisa, todo o know-how, tu vai ter todo o know-how da empresa por trás, né? Às vezes, por exemplo, na TMR, tu não vai ter só um colaborador, tu vai ter um colaborador trabalhando para ti, mas tu tem todo o know-how da empresa trabalhando para te auxiliar, né? No caso, tem eu, tenho o Tatu, tem o Raid, né? Tem a Cileide, cara, tem uma galera boa aí na TMR. E referente aí, 17 anos de sistema 2000 sendo interessante, é interessante, é possível, tudo depende de como vocês estão estruturados, certo? Façam assim, ó, primeira coisa, quer tornar a migração barata? Levantem os componentes de terceiro que vocês têm, veem se tem versões atuais. Framework, assim, ó, agora assim, ó, usa Quick Report, usa Rave. Pessoal, ou vocês vão passar aí uns 2, 3 meses ou mais migrando para o Fast Report, tá? Ou por alguma outra ferramenta, ou paguem a licença, tá? Uma licença de um Quick Report vai sair muito mais barato do que vocês tentarem migrar lá os 100 relatórios de vocês. Ah, então, vocês, mas é muito caro, é 2, 5 mil de licença. Sim, mas é 5 mil, quanto custa um profissional? O profissional custa 3, 4, 6 mil. Então, pô, por um profissional que ficaria 3 meses desenvolvendo, vocês compram aí 3, 4, 5 licenças de Quick Report, por exemplo, né? Então, aqui algumas ferramentas, o Tredit também é uma. Eu uso muito o Sublime, que é uma ferramenta é um editor de texto, então tem muita coisa que a gente acaba. Eu gravo lá no meu diário, ó, tem que migrar isso, tem que migrar isso, nem uso ferramenta nenhuma, eu vou direto pelo Sublime. Tem o Migration Tool também, que é uma ferramenta da Embarcadero para fazer a migração de uma versão para outra, para levar as configurações, ele é muito legal. O Refind, se eu quero migrar, por exemplo, de BDE para Faridac, então não entra bem nessa migração de versão, mas entra mais em updates de componentes, então ele é muito bom. O Notepad, tem Notepad, Sublime, o Tradeit é questão de gosto, né? Então, todos eles são fantásticos. O Everything cara, é o melhor find de arquivos que vocês vão encontrar, o Find Everything. Cara, se vocês não conhecem, preciso achar, tem Midas DLL na máquina, aí fica 2 anos procurando Midas DLL dentro de uma máquina. Cara, o Everything acha muito rápido. Cara, é uma ferramenta fantástica. E o Emerge é a ferramenta que eu gosto de usar de comparação, mas aí tem várias outras, né? É, tem do Git, tem a. Agora fugiu o nome de algumas, mas tem. Aí também é de gosto, tá? Então, vai por vocês.
Galerinha, é só meia horinha aí, eu tive que fazer correndo e agora eu já tenho outra palestra aqui com a Cileide na corrida, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, tá? Enquanto isso, vamos deixar aqui o nosso, como diz assim, né, fazendo o nosso jabá. Deixa eu ver aqui, impossível não ter a Neide da máquina. Então, faça uma avaliação, por favor, para que a gente possa voltar aí no próximo ano. Orçamento não tem custo, tá? A gente faz uma horinha aí, a PMR aí faz uma horinha com vocês, conversa, tá? Me procura aí, ó, mucadavid@gmail ou samuel.david@tmrp.com.br ou vai lá na www, nem botei aqui, né? www.tmrpi.com, www.tmrpi.com.br. A gente tem um standzinho, tá? Se por acaso não tiver lá, dá um oi que a gente procura vocês, tá? Aqui na conference, certo? Mas a gente acessa aí, faz uma horinha, vocês mostram o sistema para a gente, vocês mostram os componentes que vocês têm sem custo nenhum, tá? Conversa comigo aí, pega meu WhatsApp e a gente conversa bem tranquilo. Voltando, pessoal, façam uma avaliação aí, por favor. Camisetas, pessoal, quem quiser algumas camisetas aí, dessa vez a gente não preparou brindes, tá? Mas manda um e-mail aí para mim, tranquilo, que a gente vai mandar fazer uma leva de camisetas, dentro do possível aí a gente envia, tá? Então, para os mais obstinados aí que quiserem mesmo aí, me procurem aí, digam: "Oi, Muca, tudo bem? Vi tua palestra aí, quero uma camiseta", tá? A gente vê aí. Qualquer coisa fica para a próxima conference, mas a gente já garante que na próxima conference a gente leva para vocês. Certo, galerinha? Acho que o tempo aqui deve estar estourando. Façam avaliação, por favor. Provem o buffet, tá maravilhoso, certo? Grande abraço para todo mundo e até mais. Obrigadão, gente.